Fala galerinha, eu sou o professor Tiago Lopes de Biologia e o tema da nossa aula será biomas brasileiros. Mas antes da gente falar sobre esses biomas, vamos relembrar os principais assuntos que viraram notícia no ano 2020 e 2021? Vamos lá, ligeirinho. Pessoal, então, fogo no Pantanal. Esse foi o tema que estimulou a criação dessa aula até, né, gente? Então, o Pantanal se incendiou no ano de 2020, também aconteceram focos no ano de 2021, então foi uma notícia muito marcante que talvez, eu até digo assim, que vai cair no Enem alguma coisa sobre o incêndio no Pantanal. Outro tema marcante, pessoal, a demora na compra de vacinas, pessoal, a questão das vacinas. Qualquer tema relacionado a isso também é um forte candidato a cair no Enem. Os gafanhotos, vocês lembram da nuvem de gafanhotos, a quantidade imensa de gafanhotos que surgiram aqui no continente americano, muito provavelmente pelas mudanças climáticas, começou lá na Argentina, preocupou o setor do agro aqui do Brasil. Foi notícia em 2020, hein? Lembra disso, pessoal, tem gente que esqueceu. E a gente não pode esquecer, né, da pandemia, que também é um tema muito forte e que provavelmente vai ser explorado no Enem, beleza? Então vamos começar a nossa aula sobre biomas. Começando, sabe por quem? Pantanal. Mas antes, a gente precisa lembrar quais são os biomas brasileiros. Pessoal, são 6 biomas. Vamos lá ver? Vocês têm aqui, ó, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica, certo? São esses 6 biomas e como eu estava já me antevendo, vamos falar sobre o Pantanal, tá? Um bioma forte candidato para ter alguma questão no Enem. Então, pessoal, trouxe aqui algumas informações relevantes sobre o Pantanal. Preste atenção nessas informações, tá, gente? Poucas espécies endêmicas. Se você pegar a biodiversidade do Pantanal, ela é imensa. Mas se você contar apenas as espécies endêmicas que só ocorrem no Pantanal, é um número bem baixo, tá? Em comparação a outros biomas brasileiros. Por essa razão, há uma baixa biodiversidade vegetal de plantas endêmicas, tá, gente? Cuidado, preste atenção nesse detalhe. Se não comentar sobre plantas endêmicas, a biodiversidade é muito grande, mas de plantas endêmicas é baixa. E é uma planície inundável, pessoal. Uma característica a mais relevante do Pantanal é essa, tá? Então é o maior bioma inundável do planeta, bioma terrestre, claro. E aqui temos algumas espécies que encontramos no Pantanal. Temos lá palmeira, carandá, sucuri, que todo mundo aí deve conhecer, o tuiuiu, o jacaré do Pantanal. Quantas imagens vocês já viram desse bichinho, coitado, morto, né, pelo incêndio que ocorreu lá no Pantanal. E falando no incêndio, pessoal, prováveis causas. Então, possivelmente, o início do incêndio, ou grande parte dele, teve causas naturais, porque o Pantanal passou por um longo período de seca, certo? Mas o ser humano também deve ter contribuído com esses focos de incêndio, certo, gente? Também precisamos lembrar desses 2 detalhes aqui. Fogo subterrâneo. O que seria fogo subterrâneo? É o seguinte, pessoal, o fogo pega nas árvores, consome lá o tronco, quando chega nas raízes, entra para debaixo da terra e vai se espalhando por baixo da terra. Então isso dá um trabalhão imenso para apagar esse tipo de incêndio. Então por isso que foi tão complicado e é tão complicado controlar incêndios nesse bioma. E também temos aqui o fogo de turfa. Já ouviu falar nisso? Pessoal, como o Pantanal passou por um período longo de seca, então formou acima do solo uma camada grossa de folhas secas. Então serviu de combustível para o fogo. Beleza? Então fogo de turfa, não esquece disso, galera. Vamos lá. Mata Atlântica, um bioma que a gente encontra no nosso estado, tá lá pelo litoral brasileiro. É um bioma que foi muito afetado pela ação humana, tanto é que estima que apenas 5% desse bioma se encontra natural, né, sem interferência humana. O restante já foi modificado, lógico que tiveram vários incentivos, né, de governos passados,
E vamos lá para algumas características importantes desse bioma. Uma característica bacana é a altura das árvores. Então, em média, as árvores do bioma Mata Atlântica têm altura de 30 a 35 metros. São árvores que ficam bem próximas umas das outras, tá? Mas a vegetação arbustiva é a que ganha mais destaque, beleza? Esse é o ponto forte aí da Mata Atlântica. E, como eu já tinha mencionado, pessoal, não esqueça disso, é um bioma que fica próximo ao litoral, certo? É um bioma litorâneo. Tranquilo? Cerrado, pessoal. Clima quente, vegetação arbórea e espaço, ou seja, as árvores ficam bem distantes umas das outras. Lembrar também de como é o tronco dessas árvores, tronco retorcido, tá, gente? São árvores também de pequeno porte. O bioma cerrado a gente pode comparar às savanas, as savanas africanas. Lembra lá do bioma que o leão vive? Pronto, são as savanas e muito parecida com o cerrado. Olha lá a imagem, a vegetaçãozinha com essa corzinha laranjada, amarelada. Eita, professor, você é daltônico? Isso aqui é amarelado, não é laranjado não, hein? Pessoal, também o bioma cerrado sofre com as queimadas naturais, tá, gente? Então isso também é uma característica bem importante e, lógico, também o ser humano muitas vezes contribui com essas queimadas e você não pode esquecer disso. Bioma floresta amazônica, o maior bioma terrestre do planeta, tá, gente? Aqui é onde a gente encontra árvores altas de verdade, as árvores próximas e, de fato, as árvores é que ganham esse bioma. Uma vasta biodiversidade, maior floresta tropical do planeta, certo? Então, não esqueçam da Amazônia, fica lá na região norte, beleza? Não pertence apenas ao Brasil, outros países da América do Sul também contam com esse bioma, não esqueçam disso. Caatinga, outro bioma que a gente encontra no estado da Paraíba, lá no interior, beleza? Alô, Campina Grande, aí, vai para vocês agora, hein? Pessoal, o bioma Caatinga é muito grande. Pera aí, vou parar a aula. Você curtiu o vídeo? Tá gostando? Curte aí, curte, custa nada. E aí, o coleguinha não está assistindo o vídeo? Compartilha esse vídeo pra galera, gente. Vamos fazer chegar no pessoal. Gostou do canal? Segue o canal do Lourdina, gente. Bora voltar. Caatinga ocupa 10% do território nacional, um bioma gigante, né, gente? 10% é muita coisa. Então, a região Nordeste tem o bioma Caatinga e até a região Sudeste, lá no estado de Minas Gerais, também tem Caatinga, não esqueçam disso. Baixo índice de chuva, chove muito pouco nesse bioma, gente. E plantas adaptadas a esse clima severo. É importante lembrar disso aqui. E falando nisso, é que a gente precisa também detalhar, né? Então, a gente diz que o bioma Caatinga temos as plantas xeromórficas, que são aquelas adaptadas a esse bioma, esse clima severo, certo, gente? Então, que tipo de adaptações tem? Primeiro, essas plantas aqui, vocês estão vendo aqui, cutículas impermeáveis. Que danada é cutícula, professor? Me explica aí. Cutícula, pessoal, é um tipo de lipídio, certo? Que a gente chama de cera. Essa cera, ela impermeabiliza a planta, eita, tá travando a língua, professor. Impermeabiliza a planta, ou seja, vai evitar que a planta perca muita água para o ambiente. Isso é super importante num bioma que chove pouco, né? Tem pouca água. Então essa característica é super marcante. Folhas modificadas, né? Vocês estão vendo aqui alguns cactáceos com seus espinhos. Esses espinhos são folhas modificadas, gente. Sabia dessa? E os caules também armazenam água. Então as plantas lá da Caatinga tem lá um formato meio professor Tiago Lopes, ó, tem uma barriguda. Aqui seria o barrigudo. Armazena água aí no tronco, né? Então temos aqui o mandacaru, xique-xique, facheiro. E aqui, Pampa, um bioma que a gente encontra no sul do Brasil, gente. Características desse bioma, só pela imagem, não precisa nem ler ali, ó. Áreas de planície, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, são campos, né? Ó, campos vastos. Algum relevozinho ali, predominância de gramíneas, é o que a gente está vendo aqui na tela. Temperatura variável, o que é isso? Diferente dos outros biomas, esse bioma é o que é mais afetado pelas mudanças de estações do ano, tá, gente? Então a temperatura varia bastante. Tem momentos que está muito quente, tem momentos que está muito frio.
Os outros biomas é quente. Aqui varia realmente com as estações do ano. Beleza? E agora, vamos revisar? Pausa o vídeo e me diz aí qual a alternativa que tu vai marcar. Já pausou, né? Vou seguir. Olhe. Pausou e já respondeu? Pausa. Bora agora. Pessoal, vamos lá. Assinala a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado. Opa! Dependendo da estação e que com altitudes pouco elevadas tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. Opa, perto do Paraguai, é? Eu acho que eu sei que bioma é esse, hein? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vou nem discutir, né, gente? Pantanal. Não esqueça do Pantanal, gente. Oh, revelei sem querer. Você não viu. Pausa. Agora responde. Pronto. Pessoal, vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas, né? Bem longe uma das outras, que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, letra A, aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa. É isso mesmo? Não. Melhoram a sustentação das árvores no solo, beleza, raízes mais longas fazem isso mesmo, né? Que se torna arenoso nos períodos intensos secas. Não faz isso não. Letra C, que é justamente a resposta correta, né? Possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo. É isso que essas raízes profundas fazem, né, gente? Raízes profundas no solo, inclusive em períodos de seca. Pois é, gente, ficamos por aqui. Agradeço demais a participação de todos vocês. Reforço aí, gente, vamos seguir o canal, beleza? Até a próxima, galera. Fui!